Fale aos nossos corações, em nome de Jesus, nosso Salvador. E todos digam amém. Amém. Mais forte, diga amém. Amém. Eu quero convidar já, sem perda de tempo, a pessoa do pastor Laércio, que é o preletor desta noite. Ele é um homem de Deus, amigo desta casa, tem andado conosco nesses anos, pregou aqui o ano passado, pregou em algumas reuniões, e eu sempre digo a ele que quando ele ministra, nosso coração se enche. Eu quero que você receba o servo de Deus aplaudindo Jesus agora, com alegria. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por esta noite, glória a Deus por esta oportunidade, glória a Deus pelo privilégio que o Senhor me concede de estar mais uma vez aqui, juntamente com meu amigo, pastor desta igreja, pastor Kleber. Pessoa por quem o Espírito Santo colocou no meu coração um carinho especial, um afeto, uma comunhão para com ele, para com sua esposa. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e convidá-los para que abram a Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 8, para lermos apenas o versículo 4. Eu vou ler e peço que, por favor, os irmãos repitam a leitura do mesmo versículo, Juízes capítulo 8, versículo 4, que diz assim: E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Deus abençoe os nossos corações, Deus abençoe a leitura da sua palavra, que é abençoada e abençoadora, e que nesta noite ela, como nos demais dias, que ela ache lugar nos nossos corações. Eu quero, antes de falar a palavra de Deus, destacar, com permissão do pastor da igreja, a presença de alguns irmãos que estão comigo aqui de lá da nossa igreja. Meu filho Kleber, que ali está, pastor Adilson, Júnior, Lucas, pastor Sérgio, pastor Cleiton, pastora Eula. Façam um sinal assim, estes irmãos aí que estão aqui. Eu quero que você aplauda a Jesus pela vida deles. Como disse, é um privilégio estar outra vez aqui. Agradeço de todo o coração o convite e a oportunidade de estar aqui para juntos celebrarmos ao Senhor. Deus é Deus de propósitos. Deus é Deus de propósitos. E é significativo estarmos aqui, iniciarmos o ano assim. É emblemático estarmos aqui
Deus honra propósitos. A Bíblia destaca duas ações da nossa parte que Deus gosta. Numa linguagem meramente humana, poderíamos dizer que Deus se sente feliz. Primeiro, quando Ele é amado. A Bíblia diz que Deus ama os que lhe amam. E a segunda coisa que Deus se sente prazeroso é ser acreditado. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, a fé agrada a Deus. Este ato de estar 12 dias consecutivos na presença de Deus é uma demonstração, é uma manifestação de fé. E se a fé agrada a Deus, ela agrada a Deus porque honra a Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Ele vai honrar a tua fé nesta noite, nestes dias. Não tenha dúvida de que você sairá daqui diferente da forma como chegou. Eu quero, sem mais delongas e por um período de tempo não muito extenso, ir à palavra de Deus. Certo dia, eu estava numa palestra e o palestrante fez uma pergunta absolutamente inesperada. Ele iniciou a palestra assim: onde você quer estar daqui 30 anos? Todos ficaram meio assim, foram pegos sem aviso prévio. Onde você quer estar daqui 30 anos? Você já pensou nisso? É muito tempo para nós projetarmos. E daqui 5 anos você sabe onde você quer estar? Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Nós precisamos ter alvo na nossa vida. Nós precisamos ter objetivos e os nossos objetivos precisam ser claros, distintos. Nós precisamos ter clareza daquilo que nós desejamos, almejamos, anelamos. Você já ouviu dizer que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar está bom? Qualquer caminho está bom? Nós não estamos andando a esmo, não. Nós temos claro os objetivos que nos movem. Pois bem, este versículo que lemos está inserido no contexto da história de um homem que estava meio perdido na história, até que ele foi encontrado. Foi encontrado pelo anjo do Senhor. E quando ele foi encontrado,
ele passou a ter um alvo claro. Deus colocou no seu coração um alvo claro. E deixe-me pontuar algumas passagens desta curta história de Gideão. O Senhor lhe apareceu no capítulo 6 e versículo 12, quando ele estava malhando trigo no lagar. Você conhece a história, não vou me ater demasiadamente. A mensagem que Deus enviou para ele por meio daquele anjo foi: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele estava escondido, amedrontado, intimidado, não tinha pretensão de salvar Israel, não era o seu desígnio, não era o seu desejo, ao menos claro na sua mente, ele não tinha isto, ele não pretendia salvar a tribo da qual ele pertencia, não, ele desejava apenas e tão somente salvar a sua família. Por isso ele malhava o trigo num lugar escondido, para que os midianitas não saqueassem, não roubassem e deixassem-o sem o quinhão para que ele levasse para a sua casa para sustentá-lo. E neste estado, o anjo do Senhor lhe traz uma mensagem dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Isto me faz perceber que Deus está atento a todas as nossas ações, a todas as nossas atitudes. Deus está atento a todos os nossos movimentos, ainda que pensemos que ninguém está a nos observar. Deus está nos observando. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra. Deus está olhando para nós. Deus estava olhando para Gideão, e quando Deus libera esta palavra sobre a vida de Gideão, ele questiona e ele diz: se o Senhor é conosco, por que razão nós estamos vivendo esta tragédia? Por que razão nós estamos passando por este tempo tão difícil, tão árduo, tão inesperado? O Senhor não lhe respondeu, apenas ratificou o que já havia falado e disse: vai nesta tua força e tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Eu acho significativo que, além de Deus não responder às indagações de Gideão, ele ainda o comissiona e não lhe dá nenhuma munição além da que ele já tem. Manda-o para uma missão e não lhe dá nenhuma arma, nenhum revestimento, nenhum poder além do que ele já tem. O Senhor lhe diz: vai nesta tua força. Eu não vou aumentar, não vou dar uma descarga de maior potência sobre você. Não, é nesta força que você tem que você vai, e você vai livrar a Israel da mão dos midianitas. Gideão aceitou o desafio, porque a vida é feita de desafios. Gideão aceitou o desafio e arregimentou 32.000 homens. Mas o Senhor disse: Gideão, é muita gente. É muita gente que está contigo. Dá um grito aí. Dá um grito aí para que voltem os covardes e os medrosos. De uma só vez voltaram 22.000. E o Senhor disse: ainda é muito. Leva para o ribeiro e manda beber água. O que se jogar na água você separa, o que lamber a água como cão, este você coloca do outro lado. Sobraram 300 homens.
destes 300 homens, Deus disse: é com estes que eu vou te dar a vitória. É com estes que eu vou fazer com que você triunfe sobre os midianitas. Gideão não apenas ficou com 300 pessoas, mas ele ouviu a orientação de Deus. Deus tem as suas estratégias para todos aqueles que estão dispostos a pelejar por Ele, com Ele, ao seu lado, entrar na guerra a seu favor. Gideão obedeceu a voz do comando de Deus e passou para aqueles 300 a voz de comando, e os 300 aceitaram a orientação. E aí desencadeou-se a peleja, não sem antes Gideão colocar Deus à prova por algumas vezes, mas ao cabo ele foi com os 300, sem armas de guerra, só com cântaros, tochas e buzinas. E Deus desbaratou o exército dos midianitas. A Bíblia diz, neste texto, que eles apenas quebraram o cântaro, levantaram a tocha e tocaram a buzina, e os midianitas fizeram o resto. Eles se mataram um ao outro, e todos fugiram, e os que não conseguiram fugir mataram-se, e os que não mataram-se e fugiram foram pegos, alcançados pelo povo que foi convocado à guerra posteriormente, e pelejaram até a exaustão. Até a exaustão. E é aí que nós chegamos neste versículo que li. O versículo fala de cansaço. E o que é cansaço? Cansaço é o esgotamento absoluto. Cansaço é o esgotamento físico, emocional, psíquico, mental, e algumas vezes até afligem, até atingem a vida espiritual. O cansaço bateu, e todos nós estamos sujeitos ao cansaço. Cansaço é algo inerente ao corpo humano, à mente humana, à estrutura humana. E sempre que cansamos, nós nos vemos em uma bifurcação. Ou nós paramos para buscar um renovo, um reforço, uma restauração, ou nós largamos tudo, abandonamos e desistimos. Nós estamos vindo de um ano muito atípico, muito difícil, que trouxe dificuldades para nós como cidadãos, como indivíduos, como pais, como empresários, como pastores, como empregados. Em todas as áreas da nossa vida nós fomos afligidos, fomos tomados inesperadamente por uma situação absolutamente distinta, absolutamente inusitada. E isto pode nos ter causado alguma espécie de cansaço. E quando nos cansamos, repito, ou paramos para buscar um renovo, ou desistimos. São estas duas alternativas que nos restam. Gideão, com os seus 300,
também se cansaram. Mas eles deixam aqui uma grande lição para nós. Já cansados, mas ainda perseguindo. Já cansados, mas não desistiram. Já cansados, mas não abatidos. Já cansados, mas não perderam o alvo. Por isto eu iniciei perguntando: qual é o teu propósito? Qual é o teu alvo? Nós estamos iniciando um ano, e sempre que iniciamos um ano, nós iniciamos planejando alguma coisa. Por mais que as circunstâncias não nos sejam favoráveis, não sejam para nós as que gostaríamos que fossem, contudo, nós iniciamos o ano desejando alguma conquista, buscando algum alvo a ser alcançado, e precisamos ser assim. Acredito que bem por isto é que o tempo foi dividido em faixas, é por isto que o tempo foi dividido em etapas, para que cada etapa nós pudéssemos ponderar como estamos andando, quais têm sido os nossos avanços e as nossas conquistas. O próprio Deus, em Gênesis capítulo 1, Ele fez com que cada dia Ele mesmo passasse em revista aquilo que Ele estava fazendo, e ao término de cada dia, passando em revista a sua obra, o texto bíblico nos diz que Deus viu que era bom. É preciso que nós tenhamos esta organização na nossa vida, que nós tenhamos este planejamento, que nós tenhamos os nossos alvos definidos, estabelecidos no tempo, e que na medida em que o tempo passe, nós também passemos em revista para ver qual tem sido o resultado do nosso trabalho. Os homens de Gideão, os 300 que com ele estavam cansados, mas perseguindo. Cansados, mas perseguindo. Paulo escreve aos Filipenses dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prosseguindo para o prêmio. Há um prêmio, e por causa deste prêmio eu avanço. Por causa deste prêmio eu não fico preso às coisas que ficam para trás. Por causa deste prêmio eu avanço, porque há um prêmio diante de mim. É o que Paulo dizia, e é o que eu também entendo, que para mim e para cada um de nós há um prêmio estabelecido, e por causa deste prêmio nós precisamos avançar, mesmo que cansados, mas avançando, mesmo que cansados, mas perseguindo. Nós precisamos perseguir o alvo que estabelecemos para a nossa vida, custe o que custar. Ainda que nós estejamos a exaustão, estejamos beirando o esgotamento, precisamos continuar perseguindo e avançando. A Bíblia diz a respeito de Jesus na Epístola aos Hebreus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Há um prêmio, meus irmãos, há um prêmio que está reservado para aqueles que são batalhadores. Há um prêmio que está reservado para aqueles que não se deixam abater pelas circunstâncias, para aqueles que, ainda cansados, seguem avante, seguem sem titubear, ainda cansados, mas
continuam perseguindo o alvo que está proposto. Eu quero nesta noite te encorajar para que neste ano, custe o que custar, siga perseguindo o alvo. Há um alvo estabelecido para você como pessoa, para você como família, para você como profissional, na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, juntamente com o pastor da igreja. Há um alvo que está sendo perseguido, e muitas vezes nós nos deixamos abater pela fadiga e pelo cansaço, mas nós temos um Deus que renova as nossas forças, nós temos um Deus que nos ajuda, que nos alcança. E nesta noite eu entendo que esta campanha é exatamente para isto, para que você seja cheio da força do Senhor, avance até conquistar o propósito para o qual você foi designado. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículo 31: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Hoje é noite de renovação de forças. Hoje é noite de dizer não ao cansaço, não ao enfado, não à fadiga. Não, não, não. É noite de renovação de forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Bendito seja o soberano nome do Senhor nosso Deus. É tempo de renovação de forças, para que, mesmo cansados, sigamos avançando, sigamos perseguindo, não abramos mão do nosso alvo, do nosso objetivo. Eu costumo dizer que nós precisamos voar, mas se não der para voar, corramos. Se não der para correr, andemos. Se não der para andar, rastejemos. Mas entregar os pontos, nunca. Abandonar, nunca. Recuar, jamais. A palavra de Deus diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. É noite de renovação de forças. Quando as nossas forças são renovadas, a nossa visão é ampliada. Quando a nossa força é renovada, os nossos alvos ficam mais claros. Quando a nossa força é renovada, nós passamos a acreditar mais piamente na possibilidade da vitória. Quando as nossas forças estão minguando, nós duvidamos da vitória. A vitória não está nem tão longe, mas nós achamos que esta distância é impercorrível. Mas quando nossas forças são renovadas, nós passamos a crer na vitória. Esta noite é noite de renovação de forças, para que você tenha um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de êxito, em nome de Jesus. Eu quero falar da história de dois homens. Na verdade, de uma pequena parte da história de dois homens. O primeiro deles é Thomas Edison. Nós poderíamos descrever Thomas Edison por diversas maneiras. Mas eu quero só falar de um aspecto.
Thomas Edison, você sabe, foi o inventor da lâmpada. O que pouca gente sabe é que Thomas Edison fracassou 1430 vezes na tentativa de fazer a lâmpada. 1430 vezes deu errado. Será que nós continuaríamos a insistir depois de 100 vezes fracassadas? 200, 500, 1000, 1400, 1430 vezes? 1431 deu certo. Depois que Thomas Edison fez a lâmpada e perguntaram a ele de onde veio a força para que ele insistisse, ele respondeu: eu descobri 1430 vezes, 1430 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Thomas Edison aprendeu até com os seus erros. Às vezes nós erramos uma vez, perdemos 2 vezes, caímos 3 vezes e já nos damos por fracassados e não insistimos. O outro homem de quem eu quero falar é um homem que aos 31 anos de idade faliu nos seus negócios. Aos 32 anos, numa eleição para um cargo legislativo, ele foi derrotado. Aos 34 anos de idade, faliu nos seus negócios outra vez. Aos 35 anos, estava noivo para casar quando a sua noiva morreu e ele superou a morte da sua noiva. Aos 35 anos, a noiva morreu. E aos 36 anos, ele teve um colapso nervoso e ele quase morreu. Aos 38 anos, ele decidiu concorrer outra vez a um cargo no legislativo e perdeu mais uma eleição. Aos 43, 46 e 48 anos, perdeu outras eleições para o Congresso. Aos 55 anos, perdeu uma disputa para o Senado. Aos 56 anos, se elegeu para ser presidente e perdeu outra vez. Aos 58 anos, foi candidato ao Senado e perdeu de novo. E aos 60 anos de idade, foi eleito e se tornou um dos mais importantes presidentes da América do Norte. Seu nome é Abraham Lincoln. Quando nós lemos a respeito de Abraham Lincoln, nós só pegamos daqui para frente. Só pegamos de quando ele tornou-se presidente dos Estados Unidos para frente. Não olhamos para o histórico de vida que antecedeu aquele momento. Abraham Lincoln tinha tudo para desistir, para abandonar tudo, deixar a carreira de empresário, deixar a carreira de político, largar a mão de tudo, abrir mão da vida. Mas ele insistiu, cansado
mas perseguindo, até que se tornou presidente dos Estados Unidos. A Bíblia conta a história de Pedro, discípulo de Jesus. Pedro deixou tudo para seguir a Jesus, mas no momento X, no momento da decisão, ele negou Jesus. E quando negou a Jesus, de onde Jesus estava sendo julgado, olhou para ele e ele chorou. Pedro chorou o choro do remorso, da culpa, e não do arrependimento. Naquele momento, Pedro se sentia um homem absolutamente fracassado. Ele fracassou onde havia dito: eu não vou te negar, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Mas negou, fracassou. Dali, ele não viu mais Jesus. Jesus foi para a cruz e ele seguia-o de longe. E quando Jesus foi para a sepultura, no terceiro dia, ele ressuscitou e apareceu a Maria e disse: vai e diz aos meus discípulos, aos meus irmãos e a Pedro, que eles vão para a Galileia e lá eles me verão. E quando Jesus encontra-se com Pedro, Jesus dá a ele um tratamento diferenciado. Jesus trata intimamente das questões mais íntimas de Pedro. Quando Jesus trata de Pedro, Jesus está revelando algo. Jesus está revelando que um fracasso não nos torna fracassados. Não é porque erramos uma vez que nós seremos fracassados. Não, senhores, não, senhores. Fracassado é aquele que cai e fica prostrado, é aquele que erra e não tenta uma segunda vez. Fracassado é aquele que, por causa de um cansaço, ele abandona a guerra. Pedro não foi um fracassado como estes homens de quem falei. Não foram fracassados. Fracassados são aqueles que não acreditam mais na possibilidade de retomar. Nós estamos aqui e nós temos uma vida pela frente, não importa qual seja a nossa faixa etária, nós temos uma vida pela frente, nós temos uma história pela frente. Não importa se você tem 20, 40, 60 ou 70 anos, há uma vida pela frente e você precisa tomar uma posição diante da vida. Você precisa tomar uma posição de coragem. Ainda que esteja cansado, ainda que esteja fadigado, ainda que esteja exausto, estabeleça alvos, estabeleça objetivos. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça e você vai conquistar. Não, nós não vamos, a história não termina assim, a história não termina aqui. Não, Deus tem algo de muito extraordinário para nós, mas para que isto aconteça, nós precisamos tomar posição. Tomar posição. A Bíblia conta uma história de Davi, que ele estava na terra dos filisteus. Ele, os seus homens, a sua família. E um dia Davi saiu, porque haviam descoberto que ele havia sido o homem que havia matado o Golias. E agora ele estava se oferecendo para entrar na peleja do lado dos filisteus contra Israel. Quando descobriram isto, destruíram a cidade onde Davi estava morando, destruíram a sua casa,
queimaram a sua casa e tudo quanto ele tinha. Quando Davi volta, a Bíblia diz que ele se assentou e chorou, chorou, chorou e chorou, chorou até não encontrar mais forças nem para chorar. E os próprios homens de Davi queriam matá-lo agora, apedrejá-lo, porque atribuíam a ele a culpa pelo que havia acontecido. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de chorar e tempo de deixar de chorar, tempo de rir, tempo de avançar, tempo de conquistar, tempo de se alegrar. E Davi chorou até não ter mais forças para chorar, mas se levantou e foi à guerra, se levantou e foi à luta. Muita gente está terminando o ano de 2020 e ainda está arrastando as sequelas deixadas pelo ano de 2020 e está chorando, chorando e chorando, e alguns já não têm mais forças. Mas nesta noite eu profetizo sobre a sua vida: é tempo de se levantar, é tempo de parar de chorar, é tempo de avançar e conquistar. Há muita coisa a ser conquistada e o Senhor está te arregimentando para este exército. O Senhor está te levantando para um exército que não volta as costas para o inimigo, um exército que avança, que acredita, que confia. Por mais que os momentos passados tenham sido penosos, Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua casa. O fracasso, repito, não acontece quando erramos. O fracasso acontece quando desistimos por qualquer razão. Quando desistimos por qualquer razão. Você deve conhecer pessoas que fracassaram. Você deve conhecer pessoas que desistiram, jogaram a toalha por coisas irrelevantes, por coisas não muito grandes, por coisas não muito pesadas. Eles abandonaram tudo. Mas quando nós temos um alvo, nós precisamos tomar algumas decisões. A primeira delas é não permitir que nada ofusque o nosso alvo. Gideão tinha um alvo, e o alvo de Gideão era a vitória completa sobre os midianitas. Por que é que Gideão atravessa o Jordão e segue com os seus 300, cansado, afadigado, mas perseguindo? Porque no calor da guerra, os dois reis dos midianitas haviam fugido, Zeba e Salmuna, e a guerra para Gideão só estaria completa quando estes dois homens fossem capturados. Não desista da guerra enquanto você não tiver a vitória completa. Não pare, insista, avance, persiga enquanto você não alcançar a vitória plena. Não pare, siga em frente. Olhe para a biografia de Abraham Lincoln. Não é porque aos 58 anos não deu certo que vai pendurar a chuteira. Não, avance, siga em frente. Nós precisamos ter claro isto, que nossa vitória precisa ser plena,
cabal, total, completa. E enquanto nós não alcançarmos a vitória completa, não é tempo de parar, é tempo de avançar, é tempo de renovar as forças e seguir adiante. A segunda observação que nós precisamos fazer é que quando nós temos um objetivo a alcançar, nós precisamos nos inspirar em pessoas que já alcançaram. Se outros alcançaram, nós também podemos alcançar. Se outros conquistaram, nós também podemos conquistar. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus fez nascer o sol e faz nascer o sol sobre o bom e o ruim, para o bom e para o mal. A bênção da natureza, da vida, das oportunidades, Deus deu para todos. E se Deus deu para todos, e pessoas que não têm afinidade com Deus estão conquistando, por que é que você, como filho de Deus, servo de Deus, fiel a Deus, dizimista fiel, por que é que você não vai conquistar? Vai sim. É questão de determinação, é questão de posicionamento. É somente você prestar atenção que outros estão conquistando, então você poderá também. Em terceiro lugar, quando nós temos um alvo estabelecido, nós precisamos considerar que ninguém chegará ao ápice, ao topo da montanha, sem percorrer o caminho que aqueles que lá chegaram percorreram. Olhe para o caminho é árduo, o caminho é penoso, o caminho é de pedregais e espinhos, mas quem tem propósito não volta atrás. Quem tem propósito não retrocede. Este ano de 2021 que nós estamos iniciando, nós não temos a menor noção de como será este ano. Racionalmente nós não temos a menor noção, mas espiritualmente e pela fé nós profetizamos que será um ano de bênção para o povo de Deus. Você superou o ano de 2020, vai superar o de 2021 também, em nome de Jesus. Se você crê nesta palavra, aplauda Jesus, glorifique o seu nome. Nós precisamos apenas e tão somente do exercício da fé. O exercício da fé é que nos faz ver as coisas do ponto de vista de Deus. O exercício da fé nos faz olhar para as coisas pelo mesmo ângulo que Deus está olhando. E se olhamos pelo mesmo ângulo que Deus está olhando, também seremos treinados para falar a mesma língua de Deus, para falar a mesma linguagem de Deus. Eu gosto de olhar para o capítulo 1 de Gênesis, quando Deus entra em cena no versículo 3. Quando Deus entra em cena outra vez, porque Ele já estivera em cena no versículo 1, e no versículo 3 Ele entra em cena outra vez. E quando Ele entra em cena,
O versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E Deus entra em cena. E quando Deus entra em cena, o que é que Deus diz? Se nós entrássemos neste templo e estas lâmpadas estivessem todas apagadas, o que é que diríamos? Que escuridão, que treva, como é que eu vou andar aqui dentro? Pois Deus não disse nada disso. Deus olhou para as trevas e disse: haja luz. E houve luz. Deus não disse aquilo que estava vendo, Deus disse aquilo que queria ver. Deus não viu a dificuldade que estava o momento. Deus falou daquilo que se sucederia. Quando estivermos cansados, esgotados, a ponto de desistirmos, olhemos para as circunstâncias como Deus olha. Olhemos para as dificuldades como Deus olha. E falemos aquilo que Deus falaria, e os milagres começarão a acontecer, e as maravilhas começarão a acontecer na nossa vida, porque Deus é fiel para honrar a fé que honra a Ele. Se a tua fé está honrando a Deus, Deus vai honrar a tua fé. Amém? Deus nos abençoe. Podemos estar de pé mais uma vez. E eu quero devolver o microfone para o pastor Kleber, para que ele ore e faça conforme